Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você tem a possibilidade de assistir essa live. Eu sou Robson Benta e nós hoje vamos conversar com um amigo de teatro sobre o projeto Cruz e Souza para Todos, Últimos Sonetos para Ver e Ouvir, segunda edição, que constitui na tradução de 48 sonetos para Libras e produção de um videobook bilíngue com audiodescrição e de um audiobook em português. O projeto foi selecionado pelo Prêmio Elizabeth Anderle de Apoio à Cultura, edição 2021, executado com recursos do Estado de Santa Catarina por meio da Fundação Catarinense de Cultura. O projeto é realizado em parceria com o IMPAR, Instituto de Pesquisa da Arte pelo Movimento, e profissionais e empresas parceiras que integram a equipe técnica do Programa de Formação Cultural Arte para Todos. Conta também com o apoio de divulgação da FECAM, Federação Catarinense de Municípios. Quem está aqui do nosso lado, quero convidar para se apresentar e se descrever, a nossa intérprete de Libras, Núbia Amorim. Boa noite, boa tarde, bom dia. Então, meu nome é Núbia. Esse aqui é meu sinal em Libras, né, que é o N nas bochechas, porque eu tenho sardas. E eu sou uma mulher preta, estou usando uma blusa preta, meus cabelos estão amarrados, eles são pretos também. E aqui onde eu estou tem um fundo branco para poder ser mais acessível em Libras. Quero trazer agora, então, o nosso convidado de hoje, Pepe Cedrez, do teatro e de outras coisas, que é o representante lá de Blumenau, amigo de longa data e que aceitou o convite de conversar com a gente sobre Cruz e Souza, acessibilidade cultural, arte, política e tudo que envolve essas questões, né? Bom, então, continuando nossas lives, como as pessoas vão poder assistir em qualquer horário, bom dia, boa tarde, boa noite, horário que você estiver assistindo. Eu sou Robson Benta, do Instituto IMPAR, e como eu falei antes, né, do nosso projeto, agora eu trago o convidado de hoje, que é um grande amigo meu de longa data, uma pessoa de teatro, uma pessoa com uma sensibilidade incrível, e eu escolhi, né, convidar o Pepe, porque a gente está trazendo essa discussão o que se chama inclusão, as pessoas com algum tipo de deficiência estão já questionando também esse termo. Então, a gente precisa debater o assunto, né? E Pepe Cedrez, de Blumenau, grande amigo, pessoa de teatro. Eu vou falar um pouco, Pepe, da abordagem que a gente tem feito com o trabalho e já passo a bola para você, porque nos interessa ouvir a opinião dos outros também. Tá? Já deixo você falar e se apresentar. Quero dizer que eu sou, os nossos amigos com deficiência visual, é importante a gente lembrar disso, né? Eu sou um homem preto, 57 anos, minha barbinha já está branca, eu uso um cavanhaque. Agora, depois de 57 anos, minha barba começa a crescer no rosto, porque demorou muito tempo. Eu uso cabelo tipo Black Power, né? Cabelão aberto, cabelo de preto, né? Tenho um sinal em Libras, que são meus dedos abertos, fazendo um movimento como uma aranha em cima da minha cabeça, justamente por causa do meu Black Power. Estou na sala da minha casa, tem uma cortina lá no fundo, a janela está aberta e, de vez em quando, a cortina levanta, porque está um calor gigante hoje em Joinville, tem alguns quadros na parede. Eu estou com uma camiseta de manga curta, roxa, e tem uma estrelinha no peito, num cordão vermelho também. Uso óculos e estou com fone de ouvidos desse Intra branquinho. Pepe, o projeto Cruz e Souza para Todos faz uma tradução dos sonetos do Cruz e Souza, né, do livro que ele escreveu por último, que é Últimos Sonetos, para Libras. Mas uma tradução muito bacana, porque a gente descobriu, trabalhando com pessoas com deficiência auditiva, que é uma outra língua, Libras. A língua brasileira de sinais é uma outra língua. Então, as coisas que a gente percebe quando lê a sonoridade, a repetição de palavras, o uso de sinônimos dentro da poesia simbolista, para o surdo não chega. Então, nós tivemos a felicidade de contar com o apoio do Darley Goulart, que é ator, que interpreta sonetos também,
que é surdo, profundo, né? Nasceu surdo, mas foi alfabetizado primeiro em português e depois em Libras. Então, ele ficou fascinado com a proposta, porque a inclusão que se coloca dentro da escola não considera que não há material disponível, né, em termos de igualdade com as pessoas que são videntes e ouvintes. Então, nós temos o audiobook e o videobook. Eu vou abrir perguntando para ti da tua experiência pessoal, vou pedir que você se apresente antes, né, para os nossos amigos que têm deficiência visual ou baixa visão, e fale na sequência, Pepe, da tua experiência de arte e como é que essa questão da inclusão de pessoas com deficiência, com qualquer tipo de deficiência, tem se apresentado, tanto enquanto público, quanto pessoas que praticam a atividade que você, né, te conhece do teatro. E talvez em outras coisas que você esteja atuando agora, porque a gente tem como objetivo também ampliar essa discussão. Quanto mais pessoas nas mais diversas áreas da vida atentarem, né, para esse olhar das pessoas que não escolheram nascer com deficiência, mas elas existem. Seja bem-vindo, meu querido, contigo. Robson, querido, que prazer estar aqui, ainda mais participando de um projeto dessa magnitude, dessa importância. Estou muito honrado em participar. Eu sou o Pepe Cedrez, eu sou um homem não negro. Eu não digo que sou branco, não gosto de dizer que sou branco, e claro, a gente vai discutir daí branquitude numa outra questão, mas não é negando os privilégios que tenho enquanto homem não negro, mas por vergonha de ser branco, talvez. Eu tenho 52 anos de idade, estou usando óculos desde os 45, por aí. Estou de óculos nesse momento. Tenho cabelo curto, preto, liso, uma barba rala. Estou com uma camisa branca e um fio de conta, um colar, um fio de conta, que é uma guia, né, da minha religião, do candomblé. Ela é em tons azul turquesa e coral, que são do meu orixá, que é Oxóssi, o caçador, a divindade protetora das matas e caçador, a fé que eu pratico. Eu sou um sacerdote de Umbanda e de Candomblé também, além de ser ator, diretor, professor de teatro. O meu fundo tem uma estante, uma pequena estante de livros, com imagens de orixás, de divindades africanas logo acima. Tem uma planta que eu gosto bastante, sobre um aquário. O aquário está aparecendo menos, mas tem um peixe grandão ali nele. Que mais? Eu estou na sala da minha casa, e é um lugar que eu gosto de estar, porque tem muitas referências aqui da minha pessoa e do meu companheiro, o Pedro Gotardi, que é um artista visual que vive comigo há 9 anos, me suporta há 9 anos. Que mais? Sobre especificamente a situação, bom, um pouco da experiência na arte, né, Robson, você pediu inicialmente. Eu sou artista desde 1986, eu nasci em 1970, tenho 52 anos, como eu disse inicialmente. Nasci no ano do trio, ano de 70, meu celular tem esse número final, 1970 também, que eu consegui adquirir um número com essa data. E faço teatro desde os meus 16 anos de idade, aí não profissionalmente, primeiro de forma amadora. Eu considero desde 1986, mas já fazia antes na escola também. Eu fui aquela criança que assistiu teatro pela primeira vez e ficou completamente encantado. Eu queria ser aquilo, e a minha escola tinha ido assistir teatro, saído da escola, tomado um ônibus especial para nos levar até a apresentação num teatro que já não existe mais aqui em Blumenau. Esqueci de dizer que sou de Blumenau, sou natural daqui e moro e trabalho aqui em Blumenau. Mas eu morei a minha infância em São Paulo. Eu tinha ido para São Paulo. Esse episódio que estou contando já em Blumenau novamente. Eu tinha 9 a 10 anos, eu não havia assistido teatro em São Paulo. Quando digo que tive infância em São Paulo, as pessoas pensam, então conheci o teatro lá, mas não tive acesso a teatro lá em São Paulo. Morei na periferia, na zona sul de São Paulo, em Santo Amaro especificamente. Depois minha família volta para Blumenau, e aí eu vou com a escola assistir um espetáculo da equipe Vira-Lata, que era um grupo de teatro para criança de Blumenau, o saudoso Carlos Jardim,
que fez muito teatro por Santa Catarina toda. Tive o privilégio de conhecer você nesse período, Jardim, grande figura, né, com uma contribuição gigante para o teatro catarinense. Robson, até fazendo essa parte, falando do Carlos Jardim, ele fazia uma brincadeira assim com a gente. Ele abria o mapa de Santa Catarina e dizia, fecha os olhos e aponta o dedo em cima do mapa. Onde cair, o Vira-Lata já esteve apresentando Levando Teatro. Ele fez em todos os municípios, ele levou teatro a todos os municípios de Santa Catarina. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque e foi um espetáculo deles que eu assisti pela primeira vez. Eu, criança, com 9, 10 anos, vi uma peça chamada... Deixa eu fazer uma pequena interrupção antes de você falar o nome da peça. É importantíssimo, aparece muitas vezes, né, nas conversas que a gente tem tido, que muitas das pessoas com quem eu conversei não tiveram oportunidade durante muito tempo da sua vida de ter contato com o teatro. Mas o teatro, com arte, né? Mas num determinado momento tiveram. E as pessoas, né, que a gente atende hoje no Arte para Todos, né, do IMPAR, com atividade artística, precisaram que a gente acontecesse, porque as iniciativas são muito poucas, né, que consideram nós não deficientes, né, pode ser que a gente não acesse, mas a possibilidade para nós é maior, né? Então, é bacana ouvir isso e a informação de que o Jardim, fazendo teatro para criança, tinha essa preocupação de levar em todos os lugares, remete ao que a gente está tentando fazer agora, né? Através do Elizabeth Anderle, trazer as mesmas regiões, conversando com pessoas da região, com essa preocupação. Como é que está aí, né? Botar o tema em todos os lugares. Diga lá, querido, qual era a primeira peça que você viu com 9 anos? Chamava O Menino e o Circo. E eu assisti... Gente, como aquela criança muito empolgada que fica debruçada na beira do palco, quase atrapalhando os atores, respondendo a tudo que eles diziam, os maiores chavões mesmo de onde está o palhaço? Foi para lá, eu apontava. Eu participei muito, de uma forma muito espontânea, muito viva, e eu tinha um misto de entendimento de que eles eram personagens, pois o menino era um homem adulto representando, mas eu tinha dúvidas, eu achava que ele podia ser um menino. O jogo te pegou, né, Pepe? O jogo te pegou, né? Exatamente, eu embarquei muito na história, e muito importante, quando voltamos do ônibus que nos levou de volta para a escola, eu disse à professora, tia, eu quero fazer isso que eles fazem. E, claro, não comecei a fazer imediatamente, mas depois na outra escola. Bom, em 86, eu começo a fazer teatro na equipe Vira-Lata. Ensaiamos Pluft e Fantasminha, que acabou não estreando, houve um problema, mas teve uma coisa muito importante que o Jardim... Eu vou tentar encurtar, porque eu falo muito, tá? Mas tranquilo, querido, tranquilo. O Jardim tinha uma ânsia de passar para aquela meninada. Eu tinha lá 16 anos, e meus amigos que estavam participando também, a maioria tinha essa faixa etária, de dizer, olha, vocês precisam estudar teatro, vocês têm que ler o Stanislavski. Ele comprou um livro, A Preparação do Ator, e deu para cada um. Ele trouxe uma professora que era daqui da região, mas tinha morado em Londres, um tempo estava em Londres, voltou para Blumenau, e ele a contratou para dar um curso para nós de iniciação teatral. Então, era a Tânia Galindo, um curso que, nossa, mexeu muito comigo, e eu quero cada vez mais isso. Bom, continuei fazendo, em seguida, concomitante à equipe Vira-Lata, eu começo a trabalhar com o Alexandre Venera, do NUT, que também conheceu, o Alexandre está aí entre nós, não está fazendo teatro, mas está lá em Urupema, fazendo as artes dele, e aí foi embarcar num sonho, começar a navegar num barquinho que até hoje eu continuo. Bom, passaram-se... Isso, vamos trazer para essa questão trazer para agora. Se fala de inclusão, né, Pepe? O olhar que se abriu para pessoas com algum tipo de deficiência, a gente não pode negar que cada um de nós sempre teve, de alguma forma, contato com alguma pessoa com algum tipo de deficiência, e a nossa cultura nunca respeitou muito isso, né? As pessoas sempre esconderam a pessoa que tem um transtorno, na sua casa, ou alguma deficiência, porque o conjunto da sociedade não estava prevendo um espaço para que essas pessoas existissem, né? Mas o tema está aí hoje, e a gente começa a olhar com... e não digo que nós, né, eu ou você, tenhamos aberto os olhos agora, mas, né, no coletivo a gente começa a pensar nisso. Como a gente é da arte, né, tem uma parte da tua vida que é da arte,
já estás pensando na criação do trabalho, pensando nesse público? E pode ser bem sincero, meu querido, porque eu, quando conheci o tema, também não tinha nada organizado para dizer, não, eu incluo, vou resolver assim. Né? Tanto que essa proposta do Cruz de Souza começou com eu fazendo Cruz de Souza no cinema, conhecendo Cruz de Souza, conhecendo a poesia, e depois eu conheci pessoas com deficiência. E depois eu entendi que eles não acessavam essa poesia. E só fiz o que, né? E os nossos caminhos são assim, a gente vai vendo coisas. O que eu proponho é que a gente comece a olhar com todo o respeito para as histórias de cada um, porque a forma como eu te convido aqui, te apresento o tema, além das coisas que você já sabe, é te aproximar do olhar que nós temos, que é um olhar bastante amplo, não é único nesse país, não é único no mundo, mas bastante amplo para o teatro, mas de uma forma geral assim para a arte, trazendo essas pessoas para o direito de poder exercer também. Assistir, como você recebeu primeiro, e depois de fruir, de praticar, como o Jardim ofereceu para ti. E isso está aí na tua vida. Tu podes não ter mais isso como atividade principal, mas é bacana, né? No caso, tu tens, eu tenho também, mas né, não é só por isso que a gente deve fazer teatro. Por favor, querido. Robson, eu confesso que eu não sei exatamente quando, mas nem faz tanto tempo assim, comecei a pensar, a perceber esse choque de realidade, de perceber, porque eu não fui criado ou educado a entender, a olhar para pessoas com deficiência, né? Eu acho que fui educado a não olhar, como a gente não é educado a lidar com tantas outras questões também. Então, focamos nessa, a live aqui é sobre essa, a conversa, mas né, como com relação ao racismo... Aberta, porque pode abrir, sim, querido, sem problema. Ao racismo, LGBTs, né, a sociedade ela tem as suas normatividades extremamente excludentes, né? E eu fui criado dessa maneira, assim, eu não sou criado numa família que abertamente excluísse essas pessoas, mas que não fazia nenhum movimento no sentido de perceber e compreender as necessidades especiais dessas pessoas. Mas esse é o lugar, Pepe, desculpa, só vou colocar só esse dado para a gente. Eu, durante muito tempo, também quis atacar. Quando eu entendi que a questão da ignorância, que ignorância não é uma coisa tão negativa quanto fazem parecer. Eu ignorar a realidade das pessoas com deficiência e não fazer nada porque eu não sei, ou mesmo ser machista, mesmo ser LGBT-fóbico, qualquer coisa, a partir do momento que eu entendo, também não preciso resolver tudo. Posso escolher continuar me comportando desse jeito, mas posso também fazer um movimento. Pode seguir, querido. Exato. E é bem aí. É bem aí pensando em... É que eu falo que quando passo a perceber, e o que faço ainda é mínimo, a falha minha, quero fazer muito mais, devo prestar mais atenção, mas é um tanto também assustador e crítico enquanto... Porra, mas por que ninguém... alguém estava fazendo, mas por que isso é algo especial e não é... Porque isso é a exceção e não a regra, né? E aí, especialmente nos projetos culturais, quando vem uma pontuação num projeto, num edital, uma pontuação extra, caso você tenha alguma ação inclusiva, né? Em primeiro momento me chocou, e me chocou, e eu quero assumir isso, até assumindo como também algo errado, mas eu dizia para as pessoas, mas espera aí, o governo está repassando para mim, produtor cultural, uma responsabilidade que, em primeiro momento, não é minha, é uma responsabilidade do Estado, o Estado não faz, e ele cobra de mim, tira a pontuação do meu projeto, caso eu não faça algo que ele não me propiciou ou não me deu ferramentas para que fizesse. Então, para mim, soava muito estranho. Muito estranho. Massa você falar isso. Obrigado pela sinceridade, Pepe, porque é aí desse lugar que a gente tem que chegar, porque a gente não deve se sentir culpado
mas falar abertamente, o próprio Estado pode ser que não tenha pessoas nos representando dentro da estrutura do Estado que tenham esse entendimento. E é só burocrata. É só um burocrata. Porque eu acho que eu vou redundar, mas eu quero não tem problema. dar mais ênfase nisso. Professores, pode redundar. Quero dar mais ênfase. Eu dizia, cara, com certeza que é preciso ações, com certeza que eu tenho que promover a acessibilidade na minha obra, e eu quero que haja acessibilidade, mas não ponha sobre mim essa responsabilidade, tu, governo, Estado, que não fazes. Essa responsabilidade que é tua, né? E eu falei isso numa reunião de edital estadual de cultura e eu fui detonado. O Pepe é o artista mau, egoísta, que não quer tirar uma parte da sua verba para contratar um tradutor de Libras, intérprete de Libras. Ué, não é isso, não era essa questão. Pelo menos eu não via assim, né? Bom, agora, mais recentemente, pensando cada vez mais sobre essas questões, é claro que depois eu me dei por pelo menos fazer isso que me cobravam e eu não me sentia perdendo de forma alguma. E aí, quando a gente começa a ter contato com pessoas, pegar a coisa mais básica, que é o intérprete de Libras, né? Talvez seja hoje o já lugar comum nas obras teatrais, nos festivais, nos espetáculos, de ter um intérprete de Libras, né, para as pessoas surdas. Querido, uma coisa que pega a maioria das pessoas é esse... como é que eu vou fazer? Quem que está me cobrando? Como não tem um movimento pensado, organizado, a gente sofre um pouco também. Quem que está ousando me cobrar sem me instrumentalizar? Sofremos um pouco quando eu entendi que a coisa funciona meio desse jeito, se joga, né? A inclusão de pessoas com deficiência nas escolas, abriram, tem que incluir, e depois foram pensar nos alunos que precisavam de professor auxiliar e viram que não tinha estrutura, e aí as famílias tinham que entrar com uma liminar para conseguir. Quem que pensou nessa inclusão aí dentro da escola? Né? Quando a gente entende isso, nós adultos, né? Nós com mais de 50, aqui maduros, experientes, ok, eu posso ocupar um espaço de tempo para fazer essa denúncia e essa cobrança que você fez, que é legítima, não tem que se culpar por isso, e as pessoas fizeram o movimento que fizeram, e foi esse questionamento, o Pepe não... Tá, mas por que o Pepe está assim? Ele é ruim mesmo? Ele é malvadão mesmo? E, ao mesmo tempo, a gente tentar ver o que eu posso fazer, não porque estão obrigando, né? Porque isso também acaba chamando a atenção da gente para a existência dessas pessoas, e também por que elas não podem acessar esse produto? Não vamos colocar, mas vamos assumir então. Eu sei que essas pessoas existem, mas eu não quero falar com elas. Também é legítimo. Também é legítimo, eu respeito isso, mas a pessoa precisa saber. A ignorância é a única desculpa. Então, você sabe escolher, eu não vou nunca te condenar por não fazer, mas você sabe que você está deixando intencionalmente um monte de pessoas de fora. Audiodescrição é um negócio carésimo. Então, o equipamento é carésimo. Muito fazer então, quando o edital cobra da gente, cadê a rubrica aqui que garante o dinheiro para pagar? Exato. O que todo mundo sabe que custa. Então, é uma briga que pega... Nós, artistas, conseguimos olhar para as pessoas, fazer o que pode e começar a entender que onde é que está o problema. Quem que vai pagar esse custo? Que, óbvio que, do jeito que está funcionando o país nesse momento, vai virar, né? Vai reorganizar. Vamos pensar junto. Quem tem dinheiro tem que dar o dinheiro. Nós artistas, né? Nós temos essa parte da história. Não conseguimos fazer tudo. E não devemos ser penalizados, né? Porque a gente não consegue incluir dentro da nossa obra. Senão fica muito pesado. Bonitão, segue lá. Tu achou que tu falava demais, né? Isso vem junto desse desmonte, né, da cultura no nosso país. Então, assim, a gente está participando de editais, lutando por migalhas,
quando falam em mamata, mamona, Lei Rouanet, que é isso? Os caras não fazem ideia do que é a Lei Rouanet, do quão complexa é, de quanto é fácil, talvez, nem fácil, mas hoje, pela experiência que temos, aprovar um projeto da Rouanet até é fácil, a gente comemorava, mas captar o recurso não, porque é complicadíssimo, porque a gente é produtor local e a gente é artista que se autoproduz, na verdade, e acaba concorrendo com outros grandes produtores, com outros artistas que estão na mídia nacional e a empresa daqui da região ela bota o dinheiro no espetáculo que é muito mais atraente, muito mais visível. Isso reforça, então, Pepe, isso reforça a importância do edital estadual, né? O Anderley, sim. E só o Anderley, não tem como a gente conseguir arrecadar recurso para fazer esse tipo de trabalho, por exemplo, de inclusão, onde você está visando diretamente o público com deficiência. Ele tem um custo, e aí a importância do Estado, né, do fomento público, permanecer, porque tem coisas que o Estado, entendendo habitação, saúde, etc., e cultura tá lá, tem que estar lá no cardápio. E aí, quanto custa isso? Quanto custa isso não comparado com nada, porque isso é só isso, a saúde é só a saúde. O custo da saúde é o que precisa para a saúde. Da habitação é o que precisa, e da cultura também é o que precisa, não comparado com nada, porque é uma outra coisa. E aí entender essa questão de custos, né? Esses orçamentos que... E aí nós artistas, porque a gente quer fazer, a gente tem o sonho de realizar a nossa obra e a gente quer ser mais acessível também, então a gente vai tirar do nosso próprio cachê. Nosso cachê vai ficar menorzinho porque eu quero ter audiodescrição na minha obra. Eu quero que essas pessoas tenham acesso. Me importa. A gente assume a nossa parte. Importa para a gente, né? Porque me importa, claro. Aí vou... É muito boa essa discussão, mas eu vou mais do atualmente, uma experiência mais positiva que tenho no momento é o espetáculo que dirigi com o grupo Reminiscências de Joaçaba, o Criançar, um espetáculo para crianças, cujo projeto nasce de uma vontade de trabalharmos juntos, nem sabíamos o que fazer, nem se era para criança ou adulto. A gente começa e eu digo, não sei, pode ser que seja para criança, pode ser que não, vamos ver o que vai sair desse nosso encontro. E durante o processo, a gente vai começando a pensar, a partir de algumas coisas que vamos escolhendo, a partir de trabalhos físicos, muito trabalho no corpo, entender o que a gente está dizendo, onde é que a gente quer chegar e com quem a gente quer falar, a gente começa a pensar já no processo espetáculo, nas pessoas que não ouvem. E a gente diz, então, a gente vai fazer um espetáculo todo visual. Não, a gente não vai fazer um espetáculo todo visual, a gente vai fazer um espetáculo que seja acessível. Então tá. Vai ter alguma palavra. A gente depois lá adiante do projeto, no processo, aliás, a palavra entra. São poucas frases, mas elas são todas traduzidas em Libra pelos próprios atores em cena. Os atores falam o texto e em seguida fazem os sinais. Porque é isso, Pepe, é desse jeito? Não sei. Como a gente nunca fez, a gente vai experimentar. Vai principalmente trazer as pessoas surdas ou cegas ou com deficiência, qualquer que seja, para dentro do processo, para pensar junto com a gente, para nos ensinar, porque eu não sou surdo, eu não sei como é que a comunicação acontece, até entender, porque não é só eu... por exemplo, o meu sinal de Libras é essa mão na cabeça aqui, com os dedinhos, por causa do meu cabelo, senão teria que soletrar meu nome, o R, o O, o B, o S, o O e o N, complica tudo. Só no nome já é isso tudo? Bom, então eu não sei, eu preciso, né? Entender o que fazer. Concordo contigo que o tempo é muito pouco para a gente falar tudo, tem que falar tudo que desperta. Você conclui aí, tenta emendar, Pepe, com o que você tem visto na cidade, né? E logo na sequência a gente vai ter que terminar. Nós optamos por fazer esses eventos um pouco mais curtos, justamente para que as pessoas tenham vontade e ânimo de assistir, porque é sempre muito importante o que acontece. E às vezes as pessoas, né, a gente acabou acostumando na pandemia aí, que se está um negócio muito comprido, não vou nem ver. E a gente quer que as pessoas vejam e ouçam, né? Você, eu e as pessoas todas que a gente tem conversado aí. Tá bom?
voltando ali no espetáculo um pouquinho, vem de uma vontade nossa, e isso é um desejo particular meu, de que não fosse também só esse olhar deslocado, esse olhar da pessoa que não ouve, que olha para a cena e olha para o intérprete, e olha para a cena de novo e olha para o intérprete. Então, a gente buscou uma assessoria de acessibilidade, uma pessoa especializada nisso, que é professora de Libras, e ela treinou os atores, ensinou um tanto, eles não falam a linguagem de sinais fluentemente, mas alguma coisa, e o pouco texto que tem no espetáculo. E então, a minha impressão, e é algo bem pequeno ainda, sabe? Bem simples e bem humilde mesmo, como o espetáculo a vontade do espetáculo é ser assim, mas que quando tivemos pessoas que não ouvem, pessoas surdas no espetáculo, elas se sentiram muito incluídas quando eram os próprios personagens que traduziam, que interpretavam os sinais. E não tinha que olhar para o lado, né? Não tinha que olhar para o lado. Acontece muito frequentemente de termos também intérprete de Libras, então, porque intérprete descreve também ações, né? Ou alguma coisa de musicalidade, descreve algo mais do que a palavra dita simplesmente. Então, isso é importante. Mas tem esse gostinho de começar a experimentar algo que está lá na cena, não está num foco à parte. Para mim, tem uma importância de a gente quer se colocar um pouco mais próximo, um pouco. A gente não vai saber exatamente como é, porque a gente ouve. A gente não vai saber exatamente o que você passa, mas a gente está um pouquinho mais perto na medida em que estamos tentando aproximar mesmo. Acho que... E essa percepção é fundamental, Pepe. Quando você sente isso, você tira o peso das costas e começa a olhar para a coisa e ver por onde você vai aprender a fazer. E eu tenho aprendido assim, né? Nem todo mundo funciona desse jeito. Fico feliz que você tenha andado por um percurso assim próximo do meu, né? E também a gente que faz arte tem um pouquinho mais, né? De facilidade de receber isso mesmo, o impacto da dificuldade dos editais. Na prática, a gente começa a olhar para as pessoas e ver de imediato, né? Que é muito bacana. Sofre um pouquinho por não ter visto antes, mas que bom que a gente está vendo agora, né? E o objetivo é a gente passar para as pessoas isso. Tem um tempo que não é igual para todo mundo. Tiremos a culpa das nossas costas, né? E vamos fazer o que a gente consegue perceber que é possível. Para encerrar, para deixar as pessoas com vontade de pesquisar no assunto, de nos procurar, né? Tanto no Arte para Todos, no Ímpar, no Robson, depois a gente vai colocar o teu contato ali, porque vamos compartilhar, né? As nossas sofrências e as nossas descobertas. Um panoraminha rápido sobre Blumenau, se tens visto alguma coisa aí na cidade, na região, e a tua despedida, né? Dá o teu tchauzinho aí. Quem sabe, no outro momento, a gente volta para aprofundar um pouco mais essa conversa. Meu querido, obrigado. Vai lá. Olha, Robson, eu tenho visto de forma muito tímida aqui na região ainda, né, as ações. É evidente que os editais cobram essa acessibilidade, hoje eu acho muito positivo que cobrem, né, mas discuto ainda que eles têm que prover, né, de onde vem essa verba, onde tem, para que não caia sobre as nossas costas sempre, mas de forma tímida vejo que intérprete de Libras muito presente nos editais desde as lives na pandemia, exigências de edital, etc. Mas a gente conseguiu ver aqui na região, em Blumenau especificamente, algumas pessoas trabalhando que se envolveram mais. Digo especificamente as intérpretes de Libras, que se envolveram ainda mais com o teatro, e acabam entrando no projeto, em alguns projetos nossos desde o início e participando. Hoje nós temos, por exemplo, a Cíntia Philippe. Eu vou citar uma pessoa só, vou ser injusto, porque tem muitas intérpretes aqui em Blumenau, mas a Cíntia é uma parceirona que está em todos os projetos desde o início, discute conosco
o projeto, e que hoje é aluna na Carona, hoje faz aula de teatro e levou uma amiga surda para fazer aula também. Então, né, e quando ela manifestou esse desejo, a gente lá na Carona Escola de Teatro, nossa, que massa, sim, a gente consegue uma bolsa, a gente vai dar um jeito de, claro, e traz a tua amiga, e isso vai mudando mesmo a forma de a gente entender e observar assim nasceu aqui em Joinville o Grupo Libração, né, de atores surdos. Uma atriz teve uma experiência e, a partir disso, provocou a Manu e a Nath e nasceu o Grupo Libração de atores surdos. O trabalho que vi de vocês aí, Robson, trabalho dirigido por ti, eu assisti uma apresentação no Sesc, em Joinville, e que fiquei encantado, e me resgatou algo que eu já sabia e tinha esquecido rapidamente, que era que tinha muito humor. Eu tive um contato com a ACEVALE, a Associação dos Cegos do Vale do Itajaí, e num pequena experiência de trabalho que tive com eles, vi que tinha muito humor. As pessoas cegas eram divertidíssimas e elas queriam, inclusive, brincar com a sua condição. E eu fui todo numa outra expectativa, né? Tanta ignorância de nossa parte, mas isso foi tão positivo, tão saudável. E aí vejo no espetáculo de vocês isso também, como tem a porrada, tem a crítica, tem também os momentos tristes, evidente, é dramático também, mas tem muito humor, tem muita vida. E isso eu acho que é uma virada de chave assim, para entender que pessoas com deficiência, que nós chamamos assim, estão vivas. São pessoas, Pepe, são nós pessoas. Começamos a usar isso. Dentro de cada corpo tem uma pessoa, igual a mim, cheio de problema, dúvida, dificuldade, desejo, diferente de mim, como eu sou dela. Uhum. Quando a gente atenta para isso, fica todo mundo feliz, porque a gente sabe que não dá para resolver de uma hora para outra, não dá para conhecer todo mundo de uma hora para outra. Sim, aí eu vejo eu vejo uma pessoa diante de mim e não vejo uma pessoa com deficiência, né? Ela tem suas especificidades, é evidente, é tão diferente quanto nós somos, né? Talvez com portadora de necessidades especiais, mais especiais, precisando de mais, não sei se auxílio é a palavra certa, mas de um olhar específico. A gente vai entrar num lugar, meu querido, que eu teria muita coisa para te falar sobre a questão da nomenclatura, né? Uhum. As pessoas com deficiência hoje estão no lugar de discutir, inclusive, esse negócio de deficiência e inclusão. Uhum. Né? Porque é deficiência para quem? Eu falo esse nome e me soa mal. Isso. Como assim deficiência? Só vai funcionar... Eu tenho um monte de deficiências, eu sou uma pessoa com deficiência. Nós vamos escolher quais são as deficiências que nos tiram, né? Que são deficiências. Uhum. E quem Bem somos isso. nós que excluímos, agora vamos chamar de inclusão, assim, como assim? Né? Eu não excluí ninguém, né? E eu usava a palavra, eu comecei a pensar, a Nath trouxe para a gente, a partir que ela tem mais contato com pessoas com deficiência, de fato, a gente está incluindo, e a conversa inicial que eu tive contigo, né? Vou dar isso hoje, vou dar isso amanhã, como se eu não considerasse que tem uma pessoa ali que tem todas as necessidades. Nenhuma especial, todas as nossas necessidades são especiais, porque é o que a gente precisa. Eu posso olhar para a necessidade tua e dizer, bobagem, mas se isso é importante para ti, para a novela, dá o negócio para o cara, porque é importante para ele. Porque alguma coisa que eu quero muito vão achar que não está bacana. Bonitão, eu sou um geminiano, né? Que quando um para, o outro pega a bola e começa a falar. Tu também és um homem da arte, é um homem da espiritualidade, e quero ressaltar que é importante que tu te apresentes com a tua fé, porque as pessoas precisam ver que nós temos características diferentes, e isso não nos impede de olhar para as pessoas e, dentro do nosso trabalho, da nossa área, fazer o nosso trabalho considerando os outros, porque a gente é isso também, a gente é a nossa fé, a gente é o nosso entendimento do que é o outro, do que nós somos. E temos que aceitar que a gente não olha para a pessoa com deficiência porque a gente não tem deficiência, porque a gente não tem um parente deficiente, ou porque ninguém nunca nos falou. Continuemos falando para o Estado, porque talvez o Estado tenha esse entendimento raso na burocracia, porque talvez não tenha alguém que pense, seja só uma regra, de que,
esse negócio tem um custo, né? Vamos falar sério sobre isso. Não é para a gente brigar só, talvez seja só ignorância, que é uma palavra que é tão desprezada, né? Mas é só isso, a gente não saber a coisa ou da coisa. Gostei muito do soneto que você escolheu e agora vou te obrigar a dizer um tchau, porque gostaria muito que as pessoas tivessem vontade de ouvir até o final a nossa conversa. Tu é bom de papo, tu tem uma contribuição muito grande para a discussão, mesmo não fazendo, porque é assim que eu estava há 10 anos atrás, e os 10 anos que eu tenho de história também não me fazem o sabedor da inclusão, porque agora me aproximo, né, mais de verdade, me relaciono com as pessoas, então sinto a necessidade de fazer essa provocação. Obrigado pelo aceite, meu querido. Estamos juntos. Dúvidas, pergunte. Nada sobre nós sem nós. Sem pretos, sem a galera do Candomblé, sem LGBT, sem mulher. Não dá para discutir a realidade deles. Tá bom? Teu tchau aí para nós. Vou ficar bem feliz, né, depois de ouvir as perguntas das pessoas lá no YouTube. Bom demais estar aqui. Vou incluir uma última coisinha mesmo, né, que eu falei antes com o meu companheiro, sou uma pessoa LGBT, sou um homem gay, e que nós tivemos uma live na semana passada, de um espetáculo chamado Deslocadas, mas assim, no processo, falando com pessoas LGBT, e trouxemos, demoramos, mas trouxemos um homem surdo, gay, que é o Paulo Prachedes, que faz um trabalho excelente, que tem um grupo em Jaraguá do Sul, está aí, então, próximo de nós, né? O Paulo é um homem preto, gay, surdo, que faz um trabalho belíssimo. Muito obrigado, eu quero estar mais perto. Obrigado por essa provocação, por esse convite delicioso. Que lindos estão esses poemas do Cruz de Souza, ditos por ti, tão bem interpretados pelas pessoas que fazem os sinais, as libras. Beleza, meu querido. Então, Obrigado. A gente encerra agradecendo, né, a atenção de todas as pessoas, em especial o convite que a gente fez e o Pepe aceitou, porque essa discussão tem que ser ampliada, né? Nós, artistas, puxamos para o nosso lado, mas a ideia é que nós levemos esse tema, porque as pessoas com deficiência circulam por todos os lugares. Todo mundo tem que olhar para essas pessoas, né? Quem ainda não está, né, conectado com a gente na internet, nosso canal no YouTube é Robson Benta, Arte para Todos. Lá estão hospedados os sonetos, os videobooks e audiobooks e as lives que a gente fez na primeira edição e agora na segunda edição. Pode nos acompanhar lá, inscreva-se. O audiobook e o videobook também estão disponíveis, além de estarem de graça, né, um acesso gratuito no YouTube. Quem tem uma biblioteca, quem faz parte de uma associação, de uma universidade, de uma escola, que gostaria de ter os arquivos, né? Às vezes a internet deixa a gente na mão. Receber os arquivos é só entrar em contato com a gente no @Robson, no @BentaRobson ou ímpar, @ímpar_instituto, né? Que a gente negocia e você vai receber totalmente de graça esses sonetos para ter um arquivo para facilitar o uso. Lembramos de novo que esse projeto, na segunda edição, foi aprovado e selecionado pelo Prêmio Elizabeth Anderle de Apoio à Cultura, edição 2021, e executado com recursos do Estado de Santa Catarina por meio da Fundação Catarinense de Cultura. Sigam a gente lá, reforçam a importância dos editais públicos, né, que o Estado continue fomentando, que os municípios sigam o exemplo e que a gente, em breve, tenha de novo um Ministério da Cultura. Valeu, meu querido Pepe, um abraço gigante para você, meu querido, na fé. Estamos juntos, tá? Beijo grande. Axé. Tchau, tchau. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que as pessoas estão assistindo. É ótima a internet, né? Aprendi muito com isso. Beijo grande, meu querido, beijo grande para todo mundo. Coração confiante. O coração que sente vai sozinho, arrebatado, sem pavor, sem medo. Leva dentro de si raro segredo que lhe serve de guia no caminho. Vai no alvoroço, no celeste vinho, dá luz os bosques acordando cedo, quando de cada trêmulo arvoredo parte o sonoro e matinal carinho, e o coração vai nobre e vai confiante, festivo como a flâmula radiante agitada bizarra pelos ventos. Vai palpitando, ardente e emocionado,
o velho coração arrebatado, preso por loucos arrebatamentos. Agradecimento FECAM, Federação Catarinense de Municípios. Produção e divulgação, AIC Gestão Cultural, Inclusão e Diversidade, Agência Aquele Trio, Futuro Coletivo Filmes, Clique Comunicação, Mundo New Comunicação, Estúdio Marcial Records, Mídia 4 Filmes. Realização: Prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura, edição 2021. Fundação Catarinense de Cultura, Estado de Santa Catarina. Na sequência, as logos do IMPAR, Instituto de Pesquisa da Arte pelo Movimento, e do Arte para Todos, Teatro e Desenvolvimento Urbano. Canal YouTube Robson Benta, Arte para Todos. Este videobook foi produzido em 2022 em Joinville, Santa Catarina, Brasil.